Pessoal, nós vamos voltar aqui e a Jana vai voltar a explicação novamente, tá? Ela vai começar lá na estrutura química. Esperar o pessoal conectar de novo. Alguém quer aproveitar esse tempo e mandar alguma dúvida? Pode mandar beijo pra mim, falar que tá com saudade, que eu tô carente. Pode abraçar. Se alguém quiser mandar pacote de fralda pra ela já tá aceitando também. Ai, que tristeza. Ó, vou esperar dar os 45 de novo. Jana Larissa falou que você está linda. Ai, obrigada. Sabia que eu já vim combinando? A blusa, o esmalte. Eu já vim toda combinando, só que eu não vim de salto na aula passada. Seu pezinho não tá aparecendo. Salto, não. Ó, Recuso. Ô, Ana, perdão, eu não vi sua pergunta mesmo. Eu não vi se caiu aqui. Se você quiser me mandar ela aqui de novo, tá? A gente responde agora. O Valdir quer saber quanto à composição, se interfere na resistência do material. Ô, Ana, tem algumas perguntas que realmente não estão chegando, viu? Eu realmente não vi a sua aqui, tá? Se quiser, você pode mandar aqui que a gente responde. Ou, se não, no final, eu seguro a Jana aqui, ela grava um videozinho exclusivo para sua pergunta, a gente manda para você no WhatsApp e depois compartilha para a galera, tá? O do Valdir, né? Quanto à composição, interfere na resistência do material? Então, eu tenho polímeros de adição, que é homo. Eu tenho polímeros de condensação, que é hétero, que tem alta resistência ou que tem baixa resistência. Então, o que vai ditar a resistência, eu nem acho que é a composição, se ele é homo ou se ele é hétero. O que dita muita resistência é a estrutura dele. Então, igual eu falei do PVC, eu posso fazer uma modificaçãozinha na estrutura química do PVC e deixar de ser plástico para ser elastômero. E aí eu tenho uma resistência maior com cano de PVC do que com a bota. Mas ela é mais resistente à deformação, tá vendo? Então, tipo, quando eu falo de resistência, mesmo, eu tô falando de como que eu tô tratando da estrutura química dele, tá? Porque eu posso sim pegar esses polímeros que eu te dei como exemplo e fazer uma modificaçãozinha na estrutura, para ter mais ou menos resistência. Porque às vezes o produto requer que eu tenha menos resistência para um determinado produto. Mas às vezes eu quero um produto super resistente, que vai durar muitos anos, às vezes é para uma construção, alguma coisa assim, aí eu preciso de uma maior resistência. Então eu consigo fazer essa modificaçãozinha na estrutura. Quanto à composição ser homo ou hétero, acredito que não. Eu posso pegar um homo e fazer essa alteração de mais ou menos resistência. Eu posso pegar um hétero e fazer mais ou menos resistência. Eu não vejo uma ligação direta, não, tá? Posso ter um ou outro com maior ou menor resistência? Posso. Mas falar a ligação direta da composição homo e hétero à resistência, eu não vejo essa linha direta aí, não. Aqui, ó. A da Ana, ela falou que perguntou 3, 4 vezes e a gente não deu atenção para a pergunta dela, ela mandou de novo. A de qual que é a morfa? Essa. Isso, vamos voltar lá. É porque assim, Ana, ou ela é cristalina, ou ela é amorfa. É uma coisa ou outra. Se ela for cristalina, a estrutura é organizadinha. Deixa eu ver se eu consigo fazer Vê? Ó. Imagina que isso aqui seja cristalino, ó. Estrutura cristalina. Tá dando pra ver? Organizadinho, certo? Como que seria uma estrutura amorfa? Bagunçada. Deu para entender? É uma representação, tá? Uma analogia só para você entender. Aí, quando eu falo de termoplástico, a estrutura é cristalina. Como as moléculas, as ligações, as interligações são lineares, fica tudo organizadinho. A estrutura é cristalina. Agora, quando eu estou falando de termofixo,
além das estruturas lineares, tem um monte de ligação cruzada, tridimensional no meio da coisa. E aí, essa estrutura, ela deixa de ser cristalina, bonitinha, arrumadinha, para passar a ser amorfa, que é aquele bagunçado da estrutura. Então, essa bagunça aqui, ó, seria amorfa. Se eu organizar tudo bonitinho, é cristalino. Aí, termoplástico tem uma estrutura mais cristalina. Termofixo tem uma estrutura mais amorfa. É isso. Tranquilo, Ana? Ou você quer que ela dê mais algum exemplo? O Luiz Borges, ele perguntou se tem como misturar os tipos de copolímeros. Cadê? Tipos? Ah, aqui? Isso. Ah, tá. Deixa eu ver se eu entendi. Isso é isso, ó. É aqui. Vê isso, esta cá. Vê se eu entendi sua pergunta. Se tem como eu misturar esses tipos, né? Então, se você misturar demais, você vai chegar cada vez mais perto do randônico. Você concorda comigo? Se você sair misturando demais aqui, ó, você vai ver que é o randônico. Quando eu vou ver um exercício, eu deixo ele sempre por último. Eu vejo os copolímeros aqui, os monômeros estão alternados? Ah, não tá não. Então, beleza. Eles estão em blocos? Ah, não tá não. Tem alguns ramos, alguma coisa? Não. Ah, então aquela bagunça toda lá é randônico. Então, quando a gente fala misturado, tem, mas aí ele vai ficar mais próximo do randônico. Você vai acabar classificando aqui, ó. Eu acho que foi isso que você perguntou, se eu entendi. Ó, a Ana mandou mais uma pergunta aqui. Ela quer saber se a estrutura do termofixo ela é amorfa. Aí ela quer saber o que significa. Eu até pedi ela para poder responder aqui de novo, perguntar de novo, que eu não entendi. Tá? Então, aqui, ó. Se é o termofixo que ela quer saber o significado ou se é a amorfa. Só um minutinho. Ô, pessoal, tem gente falando que o áudio tá falhando? Vocês querem que a Jane fala um pouquinho mais alto também? Parece que é lá na internet mesmo do pessoal. Ana, o termoplástico tem estrutura mais cristalina, organizada. O termofixo, termorrígido, tem estrutura mais amorfa. Essa desorganização e essa interligação de cada um aqui é que faz com que ela seja desorganizada, amorfa. Você vê, olha a diferença da minha representação. Aqui, a minha representação está toda linear, olha. Linear, 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 linear. Tá vendo que está organizadinho? Cristalino. Então, o termoplástico tem estrutura cristalina. Já o termofixo ou termorrígido tem uma estrutura bagunçada, olha só. Além daquelas ligações lineares, tem um monte de ligação aqui, ó. Eu vou pegar e vou fazer essas ligações em linha, para você entender. Aqui, ó. Ó, que era aquela parte pontilhada que eu tinha desenhado para você, ó. Deu para ver agora que eu tenho ligação de uma molécula com a outra de forma tridimensional? Viu que isso aqui é bagunçado? Porque eu tenho uma estrutura, essa estrutura, amorfa. Então, o que é cristalino? Uma estrutura organizadinha. O que é uma estrutura amorfa? Uma estrutura desorganizada. Só que isso aqui fica mais forte. Olha só o tanto de ligação que eu tenho ali no meio. Por isso que o termofixo, ele é resistente à temperatura, ele é mais estável à temperatura. Por isso que a gente usa nos cabos de panela. Já o termoplástico, essa estrutura aqui, tá vendo? Eu consigo derreter e ele volta a fazer essa estrutura fácil. Tá vendo que não tem muita dificuldade? É tudo organizadinho? Já aqui, na hora que você desfaz essa estrutura amorfa, para voltar a essa estrutura amorfa, aí é mais difícil. Porque eu tenho um monte de ligação aqui no meio, ó, que é complicado para eu refazer. Por isso que ele não vai ser reciclado. Por que não vai ser reciclado? Porque a hora que eu chegar na temperatura que eu vou derreter ele, igual um cabo de panela, ele acaba de se decompor. Eu não consigo remoldar tão facilmente. Então, só para fechar, Ana, o termoplástico tem estrutura cristalina, que é isso aqui, ó, que eu quis representar para você, organizadinho. E o termofixo tem estrutura amorfa.
O que é uma estrutura amorfa? Isso aqui que está representado, uma baguncinha, por causa das ligações cruzadas tridimensionais. Isabelle, nós já vamos passar de novo lá para explicar. Ela falou que tá ficando sem carga. A gente só estava corrigindo um erro aqui, Ana, sinceramente não vi, tá? Agora ela falou que entendeu. A gente só estava corrigindo esse pequeno grande erro para Ana não achar que eu estava deixando ela no vácuo. Ana, mentira, não deixei. Na hora que ela chegou aqui, ela falou assim, eu não vou... Mentira, a única coisa... Não, a única coisa de cocô que foi a Jana falando do milho. Eduardo, eu volto na sua pergunta assim que a gente acabar, tá? Quase acabando, tá? Faltam só esses dois aqui pra gente finalizar. Como eu disse pra vocês, muitas das propriedades físico-químicas dos polímeros, igual era... Quem era quem perguntou? Valdeci? Valdir. Valdeci, como é que eu falei Valdeci? Mas que me perguntou de resistência, muitas das propriedades físico-químicas e tudo mais que a gente vê dos polímeros, a gente mais presta atenção na estrutura que a gente tem do polímero. O que eu posso mexer ali para transformar um no outro para eu aumentar a resistência, diminuir a resistência, entendeu? Então, quanto à estrutura química do meu polímero, ela pode ter uma estrutura linear, como se fosse uma cordinha. Olha como que eu representei. Vê que é uma cordinha mesmo? É como se tivesse um monte de monômero aqui, ó. Cada monômero tivesse ligado e aí eu ia formando meu polímero. Cada pontinho aqui é um monômero. Então eu vou, ó, monômero, pronto. Fiz o meu polímero numa estrutura linear. Quer um exemplo? O PET de alta densidade. Olha só, gente. Se eu fizer essa estrutura, eu tenho um PET de alta densidade. Ele é mais resistente, ele é mais pesado, ele fica um pouco mais como se fosse mais grosso. Tá vendo da resistência? Se eu fizer de alguma maneira que eu provoque ramificações, então imagina, eu tenho vários monômeros aqui, ó. Mas tá vendo que eu tenho algumas ramificações? Como se tivesse ramos sobrando. Olha, aqui e aqui. Eu posso pegar aquele PET, por exemplo, e fazer ele de baixa densidade. Tá? Aqui eu coloquei PR, mas eu posso fazer PET. Cadê o PET? Aqui. Aí, eu posso pegar o mesmo composto, eu fiz esse exemplo aqui, mas podia ser qualquer outro, tá bom? Só para mostrar para você que se eu provocar a ramificação dele aqui, ó, eu posso tratar alguma estrutura físico-química dele. E eu tenho a reticulada, que é a mais complexa de todas, né? É como se, eu tenho uma analogia que eles falam assim, é como se você pegasse vários polímeros lineares e trançasse uma rede de pesca. Não parece uma rede de pesca? Então imagina, cada um desses lineares aqui tá cheio de monômero. Olha só. Só que aí, ao invés de ter só ramificações, eu começo a ter essa bagunça toda. E aí, eu não sei se vocês lembram dessa bagunça lá no termofixo que eu estava falando com a Ana. Vocês lembram que eu desenhei uma bagunça mais ou menos essa aqui para falar amorfo? Então, isso aqui é uma estrutura mais amorfa. Agora, se eu pegar um monte de estruturas lineares e colocar aqui, eu tenho uma estrutura mais cristalina. Então, olha só, a partir do momento que eu vou vendo se a minha estrutura química do polímero é linear, ramificada ou reticulada, eu posso prever algumas propriedades físico-químicas, tá bom? Aí eu coloquei exemplo, PET de alta densidade, PET de baixa densidade e o fenol formaldeído, que é mais complexo aqui, ok? Bom, para finalizar as classificações, a gente tem quanto à síntese. E aí, eu posso ter duas maneiras de sintetizar. Pelo processo de adição, que eu já falei para vocês um pouquinho antes, ó. Se todos os meus monômeros forem iguais, eu faço a síntese por adição. Se os meus monômeros não forem iguais, eu faço pelo processo de condensação. E tem um processo que chama vulcanização, que é um processo para a gente tratar o nosso composto para que ele seja mais resistente, tipo a borracha sintética ou natural.
que é um dos componentes do pneu, e se não for resistente, para que eu vou ter um pneu, né? Eu preciso da resistência, senão ele vai andar, ele vai esquentar e não vai dar certo. Aí você fala, como que eu vou saber e tudo? Então, lembra da parte 2 que eu coloquei para vocês no roteiro? A gente vai abordar essas reações aqui com mais calma, vou escrever a estrutura química do composto, vou desenhar ele, vou mostrar para vocês por que é PET, por que é PE, por que é PVC, tá bom? Para vocês entenderem de onde que veio esse PVC, PE, PET e tudo mais. Isso aqui, então, a gente vai ver na próxima semana. Para finalizar a aula de hoje, vem cá, beleza? A maioria dos polímeros que a gente trabalha não tem boa condução de eletricidade. Eles não conduzem corrente elétrica e tudo mais, tá bom? Mas, cada vez mais, os cientistas, a comunidade científica, vem estudando maneiras de a gente provocar uma melhoria nessa propriedade. Porque, às vezes, dependendo do produto, seria interessante a condução de corrente elétrica, tá bom? Aí, olha só, como que eu vou saber num exercício, por exemplo, se eu bater o olho na minha estrutura e eu quero saber se ele tem potencial para conduzir corrente elétrica ou não tem potencial para conduzir corrente elétrica? Eu coloquei para vocês uma observação, ó. Se a minha estrutura tiver elétrons livres, ressonância, que é quando a gente tem movimentação de elétrons π, duplas ligações conjugadas, eu tenho grande potencial para o meu polímero conduzir eletricidade. Então, o que você tem que observar para saber se tem potencial para conduzir ou não? Se tem ligações duplas ou ligações triplas. Porque aqui eu tenho um elétron π, 2 elétrons π, e aqui eu tenho 4. Então, por exemplo, ó, se eu tenho ligações duplas conjugadas, o que é ligação dupla conjugada? C dupla dupla. Eu tenho um carbono e 2 duplas ligações da minha estrutura, tá bom? Ou ressonância, que é quando eu tenho a movimentação de elétrons. Não, mas eu não entendi essa parte, não vou dar conta sem ver a estrutura. Semana que vem a gente vai ver as estruturas químicas na íntegra, tá bom? Alguma pergunta? Por mim? Pessoal. Ó, eu vou voltar aqui lá na do Eduardo, que ele tinha perguntado se caso tiver um bloco, um bloco, porém com ramificação, se ele vai ser grafitado. Então, é difícil às vezes porque você misturou em bloco com grafitizado, tá bom? Eu posso ter alguns polímeros sintéticos que a gente tem hoje em dia bem legais. Pode ter bloco grafitizado? Pode. Mas isso aí é um pouco mais profundo, tá? A gente está estudando bem mais profundo de polímero. E poder pode, mas eu acho que você não vai ver esse exercício para você, não. Eu posso ter, por exemplo, aqui, ó, A, B, A, e eu posso ter aqui também as ramificações. Eu acho que é isso que você perguntou. Eu posso sim. Eu posso modificar a estrutura química do meu polímero fazendo alguma coisa, tá, Eduardo? Posso. Tanto que eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Plastificantes. A gente utiliza de algumas outras moléculas para colocar no meio das ligações para modificar isso. Então eu posso manipular essa estrutura sim. O Rezende está perguntando o que está escrito no parêntese de reticulada. É fenol formaldeído. Fenol formaldeído. A Caliane quer saber se a densidade poderia estar ligada à estrutura química. Sim. Propriedades físico-químicas, então eu posso falar de temperatura de fusão, de temperatura de ebulição, de densidade, até resistência, um monte de propriedades a gente pode explicar quando a gente vê a estrutura química. Por isso que eu posso manipular a estrutura química para ter uma certa propriedade que eu queira. Resistência, densidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, coisas do gênero. A Ana quer um exemplo identificando os elétrons π na ressonância. Tá, vou fazer uma ressonância que a gente já conhece muito. Vai fazer na parte em branco? Vou parar assim. Ó.
querendo representar aqui aquele anel benzênico que a gente estuda na orgânica, tá? A gente pode ver ele assim ou assim. A gente estuda muito a ressonância do anel. O que é? Eu tenho elétrons π, um de cá e um de cá. Eu tenho elétron π, um de cá e um de cá. Eu tenho elétron π, um de cá e um de cá sendo compartilhado numa ligação covalente. Então, ó, ligação simples, sigma. Se a ligação é dupla, uma é sigma, a outra é π. Então, por isso que eu coloquei essas aqui em verde, tá? O que seria a ressonância, né? A gente tem a movimentação dessas ligações. Vai chegar uma hora que esse elétron aqui vai compartilhar com esse. Então, a ligação que estava aqui, ela vai passar para cá. E aí, o mesmo ocorre aqui, vai passar para cá. O mesmo ocorre aqui, vai passar para cá. Então, a movimentação ocorre assim, ó. Eu tenho um anel benzênico. Às vezes, a ligação dupla está aqui, aqui e aqui. Mas, às vezes, ela vai andar. Então, ela não estava aqui, ela passa para cá e para cá. E nisso eu vou, ó. Aí não estava aqui, agora vai passar para cá de novo, para cá e para cá. Você viu a movimentação? Ó, começou assim, andou, começou assim. Por isso que a gente, ao invés de colocar a representação assim, não é que está errado, mas muitas vezes a gente representa uma bolinha para te falar que essas ligações duplas que estão aqui, os elétrons π, eles estão em movimento. Então, quando eu falar para você elétrons livres, ressonância e π, eu estou falando de duplas, triplas ligações, porque aí eu tenho deformação de orbital e eles têm uma certa movimentação. Por isso que o anel benzênico é mais escrito assim. Esses são os híbridos de ressonância. A ressonância, então, é a movimentação desses elétrons aqui dentro do anel. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui uma ligação conjugada, ó, eu posso ter uma outra ligação aqui, por exemplo, ó. Eu posso ter uma movimentação dessa ligação dupla, para lá e para cá, sem problema, tá? Então, toda vez que você tiver dúvida, eu te dou um monte de molécula. Como é que eu vou saber aquele que tem potencial para conduzir corrente elétrica e aquele que não tem? Observa se tem dupla, se tem tripla, porque aí, tendo dupla, tem π. Tendo ligação π, tem os elétrons π. E aí eu consigo ver. Se eu colocar isso aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó. Tem potencial para conduzir corrente elétrica? Não tem elétron π. Só tem ligações simples. Não tem ligação dupla, não tem ligação tripla, nem nada. Então, isso aqui não tem potencial para conduzir corrente elétrica. Caliane, eu não entendi, tá? Essa sua pergunta aqui. Por que na terceira estrutura química? O que é por que na terceira estrutura química? Ficou um pouquinho vago. Nós vamos responder duas em uma, porque tanto a Morena quanto a Thalia quer que você explique de novo a questão da vulcanização e a síntese. Então, isso aqui a gente vai ver na parte 2. O que eu chamei de parte 2? A nossa próxima aula, tá? É porque aí eu vou desenhar para você os compostos, eu vou montar as reações de adição, vou montar as reações de condensação e te explicar o que é a vulcanização, tá? Por hora, o que eu quero que você saiba? Na reação de adição, a gente tem todos os monômeros iguais. Na reação de condensação, na reação eu tenho os monômeros diferentes. E na vulcanização, eu utilizo enxofre para poder fazer a reação e melhorar as propriedades dos meus polímeros, tá? Aí, como que funciona? Isso aqui a gente vai ver com muito mais calma, que é muito mais do que isso. Por hora, eu só quero saber, só quero que você saiba, que eu tenho essas maneiras de sintetizar os polímeros. Eu posso fazer a reação de polimerização, sendo ela de adição ou condensação. E ainda posso fazer a vulcanização para melhorar uma certa propriedade, por exemplo, da borracha, tá? Mas não preocupe que isso aqui a gente vai ver detalhado. Outra pergunta aqui. Quanto aos tipos de copolímeros no grafitizado, levando em consideração as ramificações, elas são sempre homo ou podem ser hétero?
Não. Quando eu comecei a estudar, eu lembro que todos os exercícios que eu lia, isso não faz muito tempo, porque eu não sou uma pessoa muito velha. Aí eu observava essa estrutura, que parece que nos exercícios de vestibular caem mais assim. Quando eu fui voltar para fazer pós e tudo mais, eu vi que é muito mais do que isso. Então, se você for aprofundar em polímero, isso aqui você pode fazer não só um. Eu posso pôr A, B, A, B, A, B, tá? Posso misturar tudo aqui. O que interessa é que o que você disse é verdade. Quando eu tenho grafitizado, eu tenho ramos, tá vendo? Ó, então, se você ver ramos, é diferente dos outros tipos, tá vendo? Então, não tem como misturar. Mas aqui, eu coloquei tudo A, tudo B para representar. Você pode ter uma mistureba danada ali. A Ana, que é um exemplo de ressonância, identificando os elétrons pi. Eu já te passei, né? É aquele lá. E aí ela pôs uma conclusão aqui, né? Que então o anel benzênico, ele vai conduzir eletricidade. Então, a gente está falando de conduzir eletricidade nos polímeros. Aqui, ó, eu acho que você misturou uma coisa com a outra. Na verdade, o anel benzênico ele é muito estável. Se você pegar ele, eu só quis mostrar no anel benzênico o processo de ressonância, tá? Então, o que eu usei o anel benzênico para explicar para você? O processo de ressonância. O que você mais vê em polímeros são conjugadas, ligações conjugadas, que é esse tipo aqui, ó. Esse exemplo aqui é o mais indicado para você ligar aos polímeros. Então, não liga, porque olha só, quando a gente pensa em anel benzênico, ele é muito estável. Para você provocar ele, usar ele como um anômalo, aí é complicado. Eu só usei o anel benzênico para explicar para você o processo de ressonância. Só. Ele é estável, bonitinho, imagine, parou. Agora, um que dá para fazer essas ligações conjugadas, esses elétrons pi livres, e que dá para formar polímero, aí esse exemplo aqui, ó. Tá? E como que eu vou abrir o meu anel benzênico para ligar um anel benzênico no outro, para fazer um polímero? É complicado? Então, aqui, eu não estou falando de formação de polímero, não. Eu só estou usando o anel para falar sobre a ressonância. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nossa. A Morena está perguntando se enxofre é uma estrutura do cabelo também. Então olha, Morena, legal você falar. Realmente, quando a gente faz a vulcanização, a gente puxa umas ligações de enxofre. E aí você vai ver que realmente vai te lembrar as estruturas do cabelo. São as pontes de enxofre, né? Isso aí, Morena. A Thalia está perguntando se a estrutura reticulada ela tem relação com o termofixo, se ela pode seguir essa linha de raciocínio. Sim, pode. Como a estrutura de uma reticulada ela é bem amorfa, ele tende a ser resistente à temperatura e tende a ser um termofixo. Sim. Gente, mais alguma dúvida? Respondi todas as perguntas, pelo amor de Deus, não vai deixar a gente com complexo de ter ignorado vocês não, hein? Podemos encerrar? Alguma dúvida? Não? Jana, pode finalizar então. Tá, então, gente, mais uma vez, um abraço, um beijo para vocês. Eu espero que vocês, estejam acompanhando. Tô tentando fazer o meu melhor aqui. Sei que a situação é difícil, qualquer coisinha que eu falar rápido demais, vocês sabem que vocês têm que puxar minha orelha. Vai falando aí que eu vou modificando aqui pra gente chegar ao conhecimento, tá bom? Mais uma vez, não se preocupe com nomenclatura, coisas do gênero. Nós continuamos a falar sobre polímero semana que vem. Aquelas pessoas que já viram orgânica ou que já viram na escola polímero, se quiser pegar a lista de exercício para começar a fazer, muito legal. Aqueles que tiverem dificuldade, vão pulando os exercícios, porque alguns exercícios que tem na lista que eu fiz, vocês vão precisar da próxima aula para encaixar as ideias, tá bom? Então, às vezes eu fiquei com medo até de pensar assim, de vocês pegarem a lista de exercícios e ficarem meio espantados. Mas vocês que não viram orgânica nem polímero, eu acredito que seria interessante vocês assistirem a próxima aula primeiro, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. E no mais,
e-mail de análise. Jana, a Grace Kelly está perguntando se vocês sabem qual parte do Octa tem a matéria de Química Ambiental. Então, os materiais que eu tenho na minha casa, eu acredito que tem um monte de aluno que tem um monte de material diferente, não é, Grace? Sim, tem um pessoal que está com material 2018, tem 2019, 2020. Nos que eu tenho na minha casa, não tem Química Ambiental. Eu montei a aula de Química Ambiental, eu tenho um material do Enem, que é desde 2008, questões do Enem, de vestibulares, eu tenho um material. Então, muitas questões que eu coloquei na lista de exercício foi desses materiais que eu tenho. E a minha aula foi montada olhando as questões que caíram do Enem e de vestibulares, tá? Então, o material que eu tenho na minha casa não tem Química Ambiental. E aí tem que ver com o Ricardo e com a Tamares como é que funciona isso, tá? A minha aula foi montada observando o que caiu desde 2008, vestibulares e Enem. Então, Grace, a gente vai dar uma analisada no material e passa depois para vocês, pode ser? Vários elogios para a Jana, dizendo que você está linda, que a aula foi maravilhosa. Tá ali, eu vou mandar assim a foto do quadro depois lá no grupo para vocês. Vou mandar com as observações que a Jana fez, tá? E, gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Nós vamos encerrando. Quem mandou mensagem no meu WhatsApp sobre redação, chegando em casa eu vou responder todos vocês, tá? Que nós ficamos aqui amanhã. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.